Vida eterna. Amém. Nós estamos atualmente estudando no Catecismo justamente o Credo Apostólico, né? Passamos pelo Dia do Senhor 7, o Dia do Senhor 8. O Dia do Senhor 8 mostra a divisão, né, do Credo Apostólico em 12 artigos. O Dia do Senhor 9, que ouvimos a semana passada, né? Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós vimos a semana passada que neste governo de Deus, nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, existe a providência de Deus. A providência de Deus, ela é parte integrante do governo de Deus no mundo. Ao contrário de algumas heresias, né, que surgiram, né, no início da igreja, nos primeiros séculos da igreja, e algumas ecoam até hoje, onde diz que Deus criou o homem e largou o homem às suas próprias decisões, chamando esse poder decisivo do homem de livre-arbítrio. Então Deus criou o homem, mas Deus não pode impedir o agir do homem, porque eles dizem que Deus, ele vai respeitar as decisões do homem ou coisa assim, e o homem então vai tomando as decisões e Deus não pode contrariar o homem, né? Na verdade, a Bíblia ensina exatamente o contrário. O Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus seguro em quem podemos confiar. E é um Deus que não depende do homem, mas é um Deus que governa o mundo. Deus que não está sujeito às decisões do homem, mas é um Deus que governa totalmente o mundo de forma tão poderosa que ele não exclui a responsabilidade do homem pelo mal que o homem comete. Todo bem procede de Deus, o mal procede do coração humano, e Deus não exclui o homem da responsabilidade dos seus atos. No entanto, Deus tem um poder eficaz de governar o mundo e conciliar essas duas coisas, sem que o homem perca a sua responsabilidade pelos seus atos, né? Nós vemos claramente no livro, na Carta aos Romanos, no capítulo 1, que Deus entrega tais homens aos seus próprios erros. Então Deus, ele tem o controle absoluto, não há nada que o homem possa fazer que vai modificar o que Deus tem decretado para o rumo da história. Então hoje nós entramos no Dia do Senhor 10, que vai falar justamente acerca do governo de Deus, né? Pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? Resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. Eu vou fazer tem uma vírgula aqui, né? O parágrafo não acabou, mas eu vou fazer um pause aqui. Irmãos, quando nós reconhecemos Deus, quando nós estudamos Deus, quando nós oramos a Deus e quando nós louvamos e adoramos a Deus, nós fazemos isso pelos atributos de Deus e não por imagens que criaram e nós colocamos essas imagens na cabeça. Então, quando nós vamos orar, ficamos imaginando ali uma figura de Cristo. Quando vamos orar, ficamos imaginando uma figura de Deus, né? Não. Nosso Deus é invisível e incomparável. Incomparável. Então, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos pelos atributos de Deus. Então, adoramos a Deus porque Ele é benigno, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque os atributos dele são perfeitos e plenos. Ele é misericordioso, Ele é reto, Ele é justo. E assim que nós adoramos a Deus. E quando vamos orar, nós vamos orar também. Podemos apelar para o Deus misericordioso, né? Podemos reconhecer o Deus justo. Enfim, os atributos de Deus sempre, tá? Então, quando vai falar aqui do governo de Deus e da providência de Deus, o que o catecismo aponta em primeiro lugar aqui são dois atributos de Deus que mantêm este governo seguro, em que o homem não precisa temer nada que venha acontecer no mundo, nas nações, nem mesmo na sua vida particular.
O homem não precisa temer nada, porque Deus, fundamentado nesses dois atributos perfeitos que é mencionado aqui, Deus ele controla todas as coisas. E Ele nos dá as suas promessas. Né? Então, tudo coopera para o nosso bem, seja o que for. Então, olha só, a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. Ou seja, Deus é onipotente, pode eficazmente fazer qualquer coisa, criar qualquer coisa, não há nada impossível para Ele. Nós olhamos as circunstâncias do mundo e olhamos para nós, para a nossa situação, e muitas vezes nós falamos, nossa, é impossível eu conseguir isso, é impossível que isso aconteça na minha vida, é impossível eu resolver esse problema, é impossível eu curar essa doença, para o homem é impossível, mas para Deus não, para Deus todas as coisas são possíveis, aliás, para Deus nada é difícil, nada é difícil, um Deus que criou todo o universo com o poder da sua palavra. Então, a onipotência é o atributo de Deus de poder fazer qualquer coisa, realizar qualquer coisa. Mesmo aquilo que para nós é um muro intransponível, inexpugnável, que nós não conseguimos passar. Deus, ele pode nos fazer passar se este for o propósito dele. Ou, se pelas suas misericórdias, ele nos conceder num pedido que façamos a ele. Então, estamos fundamentados e seguros neste governo de Deus, pois Ele é onipotente. E a segunda atribuição que é colocada aqui, da forma que Deus conduz as coisas, é a sua onipresença, ou seja, não há lugar em que Deus não esteja. Hoje em dia nós vemos pessoas falando que não pode cultuar no templo, porque Deus não está no templo, irmãos. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui. Tem pessoas que falam, não, mas no inferno é o diabo que vai reinar. Quem vai reinar no inferno é Cristo, segundo as Escrituras. Ou seja, Ele está em todo lugar, não há lugar onde Ele não possa entrar, onde Ele não possa estar. Se nós olharmos o Salmo 139, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Se subo no mais alto dos montes, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada, lá está a sua mão, lá está o Senhor. Então, irmãos, o Salmo 139, ele fala claramente desta onipresença de Deus. Então, os dois atributos em que nós devemos confiar, quando nós falamos de governo da terra, irmãos, não é para imaginar alguém sentado no trono com uma coroa e governando, é para imaginar um ser tão poderoso que ele é onipotente e onipresente. São esses atributos que nos fazem confiar, e esses atributos é que, assim que Deus se revelou, Ele se revelou a nós não mostrando a sua face, mas mostrando os seus atributos, as suas características, o seu caráter, a sua personalidade e a sua vontade. Então, Deus, Ele governa todas as coisas, inclusive a nossa vida. Os problemas que muitas vezes nós falamos, olha, mas isso é tão insignificante, isso é um problema meu que me incomoda, eu gostaria que mudasse, mas é tão insignificante com relação a tantas coisas importantes que acontecem no mundo. Não, para Deus nada é insignificante. Né? Então Deus, Ele tem o poder eficaz de fazer todas essas coisas, baseado na sua providência e na sua onipotência. Então a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual com sua mão Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Quero convidar aqui os amados irmãos para verem aqui no livro dos Provérbios, capítulo 16. O bom seríamos, aqui por questão de tempo não vai dar, mas o bom seríamos analisarmos o capítulo inteiro, né? Depois eu convido os irmãos que leiam na sua casa durante o dia. Esse capítulo é gostoso, os irmãos vão ter prazer em ler esse capítulo, o Provérbios 16, que ele vai falar justamente desse governo de Deus, dessa soberania de Deus.
Vamos ver aqui o verso 1. O coração do homem pode fazer planos. Nos é concedido, nós podemos fazer planos, não há erro nisso. Desde que os planos sejam bons, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E vamos aqui ao verso 33, o último versículo desse capítulo. Depois os irmãos leiam o capítulo inteiro, vai valer a pena. Tá? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, eu vou ilustrar aqui vamos supor que eu estou procurando um emprego, um exemplo, e eu, então, envio um currículo para aquela empresa que eu gostaria de trabalhar ali, envio o currículo e oro. Então, eu lancei a sorte no regaço. É isso que esse versículo está falando. A decisão, embora aos homens tudo seja fortuito, para os homens tudo é fortuito, tudo é o acaso. A decisão para os homens, aparentemente, será do responsável ali pelaquela empresa, um gerente, alguém lá responsável, que vai definir se vai me contratar ou não, né? Mas a resposta é de Deus. Talvez Deus me mostrando, tem que se preparar mais, né? Talvez Deus me mostrando, aquele currículo não é suficiente para aquela empresa, então eu vou me aprimorar nisso. E por aí vai, mas é só uma ilustração, né? Então, nós lançamos a sorte no regaço, mas a resposta vem do Senhor. Isso aqui pode ser ilimitado. Você pode planejar a sua vida, nos é concedido isso, desde que seus pensamentos sejam honestos, né? Com relação a todas as áreas da vida, mas é assim que Deus governa as coisas. A resposta sempre vem de Deus. O contrário também acontece. Às vezes a gente manda ali um currículo e fala, olha, gostaria de trabalhar lá, sei que no meu currículo não está à altura, o analista ali só de bater o olho aqui ele vai reprovar, né? Mas Deus, ele governa as coisas de tal forma que às vezes aquela empresa resolve abrir uma exceção, justamente no teu caso, por algum motivo ali peculiar. O analista ali, de fato, ele reconhece, olha, esse currículo aqui não está tão de acordo, mas neste caso a gente vai ter que contratar essa pessoa aí por algum motivo. Então, a decisão, ela sempre vai prevalecer, vir de Deus, né? Veja aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 29. O dia do Senhor 10, ele nos traz muito consolo e confiança, irmãos, porque ele nos mostra esses dois atributos de Deus que governam o mundo totalmente, e nós podemos descansar nele. Não se turbe o seu coração. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Esses 2 pardais aqui era a ave mais barata. O pardal era a ave mais barata que tinha, né? E ele dá um preço aqui, né? Um asse. Isso aqui era... Então, agora eu não lembro bem a quantia que ia representar mais ou menos se nós fizéssemos aí um câmbio para o nosso dinheiro, né? Mas é coisinha de centavos. Coisinha de 5, 10 centavos. Tanto que no Antigo Testamento eles pediam uma oferta, né? Quando nascia um filho, nascia uma filha, faz uma oferta de um animal assim. Se não tiver condição, faz então do pardal, né? Uma família mais modesta, mais simples. Então, veja que uma ave insignificante, baratinha, que tem aos montes, e que era fácil deles comprarem, não tinham nenhum valor comercial alto, não cai do céu sem que Deus permita, né? Então aquilo que para nós de repente parece insignificante, né? Não cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. E o próprio Cristo falou isso, né? E depois, irmãos, vamos ver aqui na pergunta 28, né, por questão de tempo. Os irmãos podem depois... É muito bonito aqui no dia do Senhor 10, as referências que tem embaixo na pergunta 27 e 28. Depois os irmãos vão lendo as referências, né? Conforme tem um númerozinho aqui, ó, tá vendo? A primeira, pergunta 27 aqui, primeiro parágrafo. Até a primeira vírgula.
Tá, a palavra poder tem um número em cima, número 1. Aqui embaixo tem a referência, número 1, ó, Jeremias 23, 23, 24, Atos e tal. Aí depois os irmãos vão lendo com calma, estudando, vão ver como é bonito, né? Nós podemos confiar e como é reconfortante. Nós podemos confiar neste governo de Deus. E graças a Deus é Deus que governa. Porque se fosse o homem, eu acho que nem a humanidade existiria mais. Viu? Bom, pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta. Podemos ser pacientes na adversidade. Ou seja, nós podemos vencer a nossa própria ansiedade. A ansiedade, ela corrói, ela destrói. Se tem duas coisas, irmãos, que eu vi nessa minha caminhada aí no ministério pastoral, duas coisas que devastam as pessoas. Muito mais do que os desejos, aqueles pensamentos, aquelas trocas insensatas que as pessoas fazem, né? Mas duas coisas que destroem mesmo a pessoa por dentro, vai destruindo por dentro. É ansiedade e culpa. Essas duas coisas realmente devastam as pessoas. Devastam. Né? Então são duas coisas que nós devemos ter bastante atenção. E a palavra de Deus trata isso com muito amor e com muito poder no ser humano. Tá? Então olha só, nós podemos ser pacientes nas adversidades, agradecidos na prosperidade. E quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai, fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor. Então, olha só, nós podemos, numa situação de adversidade, dizer, bom, se está acontecendo isso é porque Deus permitiu, Deus enviou isso, eu vou confiar em Deus. Claro, estou sofrendo, claro, posso chorar por isso, claro, posso ficar muito triste com isso, claro, mas Deus está no controle disso. Deus está governando nisso. Na prosperidade, que grande oportunidade de sermos gratos a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, o Senhor me concede isto. Olha, minha mesa como está farta. Senhor, muito obrigado, né? Por tudo que o Senhor tem me concedido, né? E quanto ao futuro, irmãos, o cristão não precisa temer, né? Nós confiamos na providência de Deus. O futuro é algo desconhecido e todo desconhecido traz preocupação, né? O futuro está intacto, nós não sabemos o que vai ser, mas nós conhecemos quem governa o futuro e como Ele é poderoso e presente, né? E como nos ama e como nos fez tantas promessas e como está no controle, né? Podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do amor do seu amor. Pois todas as criaturas, né, estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Se Deus não permitir, vamos supor que tem alguém oprimindo a sua vida. Um exemplo, né? Não sei de situação nenhuma. Se por acaso eu falei alguma coisa aí, né? Mas não sei de situação nenhuma não. Mas se tiver alguém oprimindo a sua vida, essa pessoa só vai se mover se Deus permitir. Ela só vai dar um passo se Deus permitir. Ela só vai andar mesmo, andar com a perna, se Deus permitir. Então, todas as coisas, irmãos, assim como nós também, nós só vamos andar se Deus permitir que nós andemos. A gente só sobe essa escada aqui se Deus permitir que nós subamos. Deus, Ele controla, de fato, todas as coisas. Nele nós nos movemos. Esta é um esclarecimento bíblico das Escrituras, uma revelação. Se você quiser ver lá em Atos dos Apóstolos 17, leremos apenas do 24 ao 28. O Deus, aqui é quando Paulo, ele está lá no Areópago, em Atenas, né? E só para dar uma pequena base aqui, lá era um local, os gregos eram pagãos, né? Os atenienses eram pagãos, adoravam todos os tipos de deuses que eles imaginavam. E eles temiam que poderiam ter esquecido algum deus. Então eles fizeram o Areópago e lá tinha um altar para cada deus.
o Deus da fertilidade, o Deus do vinho, o Deus das colheitas, o Deus do sol, o Deus da tal. Tinha um monte lá, né? Vários altares em que eles faziam oferendas. Mas eles tinham tanto temor de ter esquecido algum Deus, e esse Deus se irar contra eles e os punir em algo, que eles resolveram fazer um altar e colocaram ali ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, ao chegar lá, ele não censura essa idolatria daqueles homens. Ele fala, olha, varões atenienses, vejo que são zelosos. Ele não mentiu, eles de fato eram zelosos com a fé deles. Vejo que são zelosos com a fé. E tens a preocupação de não ferir algum Deus que porventura não conheço, e fizeram um altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Eu quero apresentar para vocês esse Deus que vocês não conhecem. E aí então Paulo, olha que sabedoria, né? Aqueles homens ouviram, inclusive Dionísio, o chefe do Areópago, se converteu ali, né? Alguns se converteram, outros não se converteram, mas alguns sim. E aí ele pregou ali sobre o Deus desconhecido que eles não conheciam, né? Mas que Paulo conhecia. E ao demonstrar os atributos e características de Deus, ele menciona aqui no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Senhor é o que governa, tem o senhorio do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso aqui tudo é o estrado da terra, é o estrado dos pés de Deus, tudo aqui na terra. Ele não habita dentro do santuário, né? Mas isso não quer dizer que não podemos cultuar dentro de um templo, de um santuário, né? Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servida por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é a quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aqui, o Salmo 19 fala que um dia discurso, outro dia, né? Ao olhar toda essa criação de Deus, nós vemos que existe um Criador. Mesmo que tateando, procuremos, sem conhecer as Escrituras, que revelam o seu caráter e os seus atributos. É isso que ele está falando, né? E o verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos gerações. Somos geração. Então, irmãos, nós nos movemos em Deus. Ou seja, tudo que existe no mundo, como diz o Salmo, se a corça der cria lá nas montanhas, foi Deus que deu aquela vida lá, foi Deus que permitiu que nascesse aquele filhotinho de corça lá. Então, descansem totalmente no Senhor. Esse é o governo de Deus sobre tudo, que é fundamentado na sua onipotência e na sua